Saudações, mestres. Desde o lar primordial da consciência da criação, aonde o Criador se encontra com a sua criação e ama todas as coisas criadas. Eu sou Cryon. Bem, desde que começamos essa jornada juntos, o seu amado planeta nunca passou por um período tão turbulento em um espaço de tempo linear tão curto. O coronavírus surge neste atual momento da transição planetária e ele realmente tem grande implicação na base da mudança, da dinâmica da energia. Ele reflete a chegada da consciência em doses maciças ao novo tabuleiro do jogo dos anjos humanos, que despertam neste ano espetacular de 2020 e além dele. Mestres, não se turbem diante do quadro geral. Tudo exala mudança acontecendo em grandes proporções. É inimaginável o que está vindo em sua direção. Este é um tempo fabuloso para se estar na Terra. Nós dissemos isso antes, que seria o melhor e o pior de todos os tempos. E é exatamente por isso que cada um de vocês está posicionado exatamente onde está, nesse imenso tabuleiro que é o jogo da transição. É quando seguem dos opostos para a integração em si mesmos e em todos os níveis. É certo que vocês irão ouvir muitas pessoas falando todo tipo de coisa. Bem, vocês conhecem os anjos que estão neste planeta e que ainda estão desmemoriados. Então, vocês irão ouvir muitos debates acerca desse tema nos próximos meses e em torno deles haverá sempre muitas discussões e muito alarde sobre uma gripe que ganhou um novo tipo de status. Ouvirão falar em coisas desde a mais surreais e improváveis, até mesmo daqueles que se dizem despertos. Também ouvirão absurdos vindos daqueles que querem ser guias e gurus de outros humanos. Ocorre que a grande maioria deles é um tanto quanto apressada demais em tentar encontrar causas prováveis sem que eles próprios tenham qualquer base ou consistência em sua sabedoria ancorada para tecer as suas teorias conspiratórias. Não é o que está acontecendo. Trata-se do grande despertar coletivo de 2020 e sobre tudo o que virá além dele. Apenas dizemos que não se conectem com isso, meus queridos, e que assim como todas as coisas inconsistentes, eles também passarão. Suas teorias passarão e, apesar do sensacionalismo dos telejornais e noticiários do seu mundo não pararem de falar sobre isso, saibam que são vocês que têm o leme em suas mãos e não o contrário. Cada um de vocês está onde deve estar e cada um está sendo tremendamente apoiado a passar por isso. Tudo isso acontece porque a humanidade, como um todo, ainda não ancorou consciência suficiente e realmente ainda não compreendeu que a mudança não vai desacelerar, porque ela resulta diretamente do quantum de consciência e energia, permitindo em cada anjo que está neste planeta. Há também anjos, aqueles que despertaram nas primeiras ondas de energia
lá atrás, mas que ainda estão presos às informações completamente equivocadas e que, por sua vez, estão muito arraigadas ainda dentro do sistema de crenças que alimentam ou disseminam e que ainda estão repletos de medo em seus corações. Eles irão procrastinar e arrastar os seus dramas até não poderem mais. E um evento dessa magnitude realmente muda muito as coisas e faz com que a energia se mova, mesmo que abruptamente. Então, meus queridos, de fato, vocês irão se deparar com muitas pessoas falando sobre o quanto os humanos estão sendo castigados porque fizeram isso ou aquilo, e que é o fim dos tempos. Como previsto nos textos considerados sagrados, e que isso é uma espécie de condenação da humanidade por algum tipo de Deus estranho, cruel e bastante previsível. Eu diria, isso são os humanos sendo apenas humano. Enfim, as velhas profecias tendem a voltar a circular no tabuleiro do jogo. Mas, de qualquer modo, também falarão pelo exato oposto. Isso tudo está acontecendo porque não fizeram isso ou aquilo. E é por isso que está acontecendo. Então, vocês ouvirão muitos desavisados de plantão falando que a Terra está passando por uma grande limpeza geral e isso está expurgando pessoas do novo holograma. Não é verdade. Ninguém os poderia castigar, porque nunca fizeram nada de errado. Vocês são os criadores, e um criador nunca erra e nem se engana. Realmente foi uma trajetória muito longa, a fim de que compreendessem a relação da consciência com a sua própria energia, ou seja, para que desvendassem Samkhya. E o que realmente acontece é que apenas ela está chegando ao fim. É bem simples, não façam drama com isso. O fim pode ser um tanto assustador, meus queridos, para os que estavam apegados demais aos velhos modos, a todo o drama e desequilíbrio da antiga holografia da Terra clássica. Não há e nem nunca houve qualquer tipo de julgamento sobre como fizeram o seu caminho, seja no nível pessoal ou coletivo. Enfim, todas essas coisas estão essencialmente equivocadas. E não tem nada a ver com o fato do coronavírus estar causando tanto pânico no seu planeta. Um vírus, como tudo mais que existe na sua holografia, assim como as doenças que vocês herdam através da hereditariedade e estão no seu DNA ancestral, tudo é apenas a sua própria energia manifestada no mundo material. Tudo isso tem a ver apenas com a energia dos próprios humanos e a relação dela com o nível de consciência geral da humanidade. Especificamente, no caso dos vírus, a doença que atinge populações em massa, epidemias e pandemias, essas energias materializadas se tornam mecanismos reguladores que são sempre deflagrados para que ajustes sejam feitos. Meus queridos, há sempre muito desequilíbrio no que está vigorando em suas realidades por conta
de não se lembrarem exatamente o que vieram fazer e dos sistemas de crenças e religiões que envolvem esse nível de incompreensão e esquecimento. Isso ocorre desde que o tabuleiro do jogo da antiga Terra foi instalado, com todos os padrões e limitações que o mantiveram em operação ao longo dos íons. Porém, considerem que o desequilíbrio não está em algum lugar específico do globo terrestre. Tem uma situação em um grupo específico de pessoas, etnias ou em determinadas culturas. Nada disso envolve discriminação ou conceitos religiosos. Não sigam por este caminho, meus queridos, para tentar entender o que está acontecendo, porque ele é completamente improvável. Não é o Apocalipse, embora alguns humanos que estão completamente desviados da consciência usem isso como uma grande cortina de fumaça, numa tentativa de encobrir muitas coisas obscuras que eles tentam esconder de vocês. Mas isso vai emergir, como tudo mais na energia cristalina. E estes humanos que fazem isso não estão sendo manipulados por outros seres e nem por energias negativas. Não há realmente coisa de energia positiva ou negativa. Isso é dualidade. É apenas energia e ponto. Ela não é boa ou ruim. Entendam que tudo neste holograma é sempre você com você. E se está deflagrado em sua realidade, em seu campo de infinitas possibilidades, é porque reflete o que cada humano carrega dentro de si. É o resultado direto dos seus medos e dúvidas e, sobretudo, em se tratando do coronavírus, em um nível coletivo, é algo diretamente proporcional à relação da humanidade com a energia de abundância. Não há e nem nunca houve qualquer grande plano sinistro arquitetado por seres escuros e travessos para condenar ou corromper toda a pobre humanidade. É fácil para alguns apelar para isso, de modo que nunca assumam a responsabilidade por suas escolhas equivocadas em todos os tempos. Bem, meus queridos, sabe o que realmente acontece? Alguns humanos simplesmente têm a péssima tendência de supervalorizar o seu passe. Não é bem assim. E embora muitos seres tenham explorado isso por muito tempo, esse ponto sensível e vaidoso de alguns humanos, isso é apenas um medo camuflado pelos que falam sobre isso exaustivamente. Então, não passa de outra imensa cortina de fumaça para esconder a sua verdadeira natureza divina. É o que é. Não seres acima de vocês, meus queridos. Compreendem isso? Vocês são preciosos e maravilhosos como são, e são a maior dádiva do universo criado. Quando surgem histórias sobre naves e ETs, ou sobre seres que querem salvar alguns grupos de humanos considerados especiais, ou ainda quando aparecem os gurus da vez, querendo de alguma sorte ganhar a ascendência sobre os demais anjos humanos,
que ainda tem o hábito de entregar o seu poder pessoal nas mãos do primeiro que fale em nome de alguma entidade que ele considere mais evolutiva do que ele mesmo. É que esse tipo de equívoco lamentável, que os leva a demorar mais tempo que o necessário nas fileiras de Macaio, acontece e ganha perspectiva. Realmente há os que desejam manipular vocês, mas nem sempre são os que estão fora da esfera física os únicos responsáveis. Há muitos humanos que querem poder e fazem qualquer coisa para obtê-lo. Porque tudo em sua realidade depende unicamente de onde vocês põem a sua energia, aonde depositam a sua confiança e colocam o seu foco. E se é nesses locais ou em uma pessoa, ou em pessoas que mais não fazem do que lhes trazer um monte de falácias e despejar isso sobre os seus ombros, estão deste ou do outro lado do véu, e vocês permitem isso e deixem que roubem sua energia. Então vocês estão compactuando com eles. Meus queridos, quando eu, Cryon, peço a cada um de vocês que confie em si mesmo, é exatamente para que vocês parem de achar que existe um outro ser que seja mais precioso ou valioso do que vocês são. Porque se houvesse, ele seria Deus e não vocês. Você é uma alma sem igual, única. E você, anjo querido, somente você e ninguém mais, é Deus na sua experiência. Ninguém vai interferir com o seu contexto de liberdade, exceto se você permitir. Então, coletivamente, de certo modo, é o que vocês estão fazendo agora. Tudo isso reflete o fato de sentirem como se todos tivessem que tomar uma medida drástica e desesperada e parar tudo, porque, como está, não deve mais continuar. É como puxar o freio de mão, percebem isso? Vocês aceleraram e agora há um grupo que quer deter a mudança. E isso não é mais possível, porque iriam se deter. Passaram do ponto de não retorno e já faz algum tempo. Vejam, meus queridos, que isso acontece no momento exato em que o grande marcador, que é o ano de 2020, traz um nível do despertar geral coletivo muito maior do que a onda do despertar que antecedeu a chegada do grande marcador de 2012. Meus queridos, a velha Terra linear, a Terra clássica, a Terra antiga, não vai se fundir com a nova Terra. Isso também não aconteceu em 2012 e não vai acontecer em 2038. Ou além disso, simplesmente porque isso não importa. Anjos, ouçam bem, isso não muda absolutamente nada na sua trajetória. Vocês caminham para a conclusão, e isso independe da fusão das duas terras. Vocês estão apenas se lembrando como foi que cada um escreveu o seu próprio caminho e como trilhou a sua própria jornada. A verdadeira fusão nunca se tratou das linhas de tempo, de duas realidades distintas, mas de vocês
integrando toda a sua experiência com a criação, até este ponto, o ponto zero, o ponto da recriação. Vocês estão certamente nesta fase cristalina e, de certo modo, estão trazendo à tona tudo aquilo que não pode mais coexistir com o contexto da verdadeira soberania, do que é realmente autêntico na essência do eu sou encarnada. E praticamente tudo que conceberam antes da sua luz vir para este planeta, incluindo o entendimento muito restrito sobre o verdadeiro conceito de vida. Todas essas coisas não podem mais se prolongar e seguir com vocês. Há velhos conceitos equivocados demais sobre todas as coisas, sobre vida e morte e sobre quem são. Há coisas demais que não podem seguir além desse ponto. A Terra não foi deflagrada como um local que abriga almas que estão sendo punidas, ou como um local onde os deuses, anjos caídos, encontram um recomeço. Isso é essencialmente incorreto e nunca existiu, exceto em seus contos fabulosos e textos religiosos criativos. Tudo isso foi uma brilhante tentativa de dar um sentido ao livre-arbítrio, à morte, às dores e dramas que assolam a humanidade desde que passaram pela queda de consciência. Já falamos disso demais. E ainda assim, muitos insistem em manter estes velhos conceitos operando em suas realidades todos os dias. Mas todos os anjos que estão na Terra, nesse exato agora, quer tenham chegado a íons, ou mal tenham chegado ou começado a caminhar, todos vieram para compreender de um modo único a sua própria criação. Vieram e estão aqui para interagir com ela. E vieram porque decidiram explorar a sua energia e entender como ela responde à sua consciência. Muito do que está no caminho da antiga Terra linear já não se alinha mais com uma boa parte iluminada, que agora está muito presente nos anjos que desejam avançar. Observem que, em todas as ocasiões que vocês optaram por uma ruptura no passado, ela se transformou em uma sobreposição. E depois, tudo isso foi convertido no mesmo looping anterior, que se perpetuou indefinidamente em um novo ciclo. E tudo isso acumulado foi sedimentando o contexto do mais do mesmo. E isso se enraizou em suas realidades e em seu DNA. Mas nesse agora, vocês chegaram a 2020. Isso já é uma grande vitória, meus queridos, acreditem. E este momento da sua jornada com a ascensão pode se converter em uma oportunidade única de reconhecerem o quanto são divinos e livres, seres que podem ir para onde desejarem com a sua criação. Por favor, não se rendam aos noticiários, como no passado, e nem aos algorentos de plantão de todos os tempos, ou tampouco aos desiludidos e descrentes de si mesmos. Eles passarão. Sempre há, em momentos de crise, os oportunistas que desejam se promover. Vocês sabem
que sempre foi assim. Usem sua sabedoria neste agora. Afinal, é para isso que ela está sendo compilada e transformada em nectar. Tudo isso é sempre para que o Mestre em cada um ofereça as melhores vias alternativas para nunca pararem. Abram-se, meus queridos, e permitam a sua sabedoria. A família angélica chegou muito longe e, ao mesmo tempo, vocês nunca estiveram tão perto de conseguir sair, tão perto do verdadeiro rompimento de uma barreira que parece intransponível para o humano, eu humano. Mas não é. É hora de sair da mente linear, meus queridos. É hora de voltar para casa, para a consciência. Eu disse a vocês que o impossível é uma condição que não existe para o verdadeiro Criador. É justamente neste momento em que parece impossível reverter o quadro que vocês mais permitem, meus queridos. Permite o que nenhum outro ser possui. Esse fascinante amor irresistível pela sua criação. E faz isso sem reservas, indo além de todas as coisas em que um dia já acreditou, simplesmente permitindo que o amor contagie cada coração criador e envolva tudo. É justamente aqui, neste ponto, que você respira, mestre. Você respira a consciência e permite que a sua luz simplesmente brilhe com a força de 1000 sóis. Não é este o momento em que você se encolhe e pensa que deu tudo errado, porque é o oposto? Entenda, por favor, meus queridos, muitos realmente precisam ir para o casulo e não fariam isso com a vida seguindo nos velhos moldes, com todos correndo atrás da energia para pagar as contas no fim do mês, ou correndo atrás de garantias para fazer isso, insistindo no antigo modo humano. Pensem assim por um momento, que todo esse quadro só demonstra o quanto existe uma mutação em curso, uma imensa metamorfose, e que ela está vindo de modo avassalador, porque alguns seguiram na frente e estão movendo uma montanha de energia estagnada a íons. Porque sem isso, meus amados, sem as almas pioneiras, sem os mestres encarnados, não haveria a nova sala de energia no seio da criação. E vocês ainda estariam como estavam há 30 anos. Então, não façam como antes. Não tentem entender com a mente linear o que está acontecendo, porque ela não tem essa habilidade ou estes sentidos da maestria. Vamos juntos, mas vamos por outro caminho. Por favor, meus queridos, vamos respirar um pouco. Façam isso conscientemente. Tomem consciência de todas as energias que estão ao seu redor. Há muita coisa em jogo no tabuleiro neste momento. Respirem e soltem-se conscientemente. Lembre-se, só tem você na sua respiração. Continuem respirando e permitindo que todas as energias venham. Não tentem controlá-las, apenas sintam. E tomem nossas mãos por um momento. Permitam que eu, Cryon,
e a comitiva, nos unamos a vocês nisso. Respirem juntos e, por favor, permitam que a energia se equilibre ao seu redor. Bem, cada um de vocês precisa muito disso agora. Respirem profundamente, meus queridos, e apenas permitam que os nossos abraços e mãos invisíveis os envolvam. Ninguém vai ficar para trás. Todos os anjos irão voltar para casa. Confiem nisso. Nós fizemos uma promessa dourada a todos vocês e nada mudou. Todos que decidiram por isso irão conseguir deixar a estagnação e encarnar sua consciência e a sua luz em um novo corpo. Um corpo mais elegante, muito mais sutil e que não parece como a antiga biologia. Vocês vão realmente poder ficar, se desejarem, por mais 100, 200 ou 300 anos. Não acredito que irão querer isso, mas ficarão por um tempo se desejarem. Neste momento, eu, Cryon, lhe digo que siga o seu trajeto, meu querido anjo, e avance de onde você está e siga adiante. É imperativo que você também permita que sigam em outras direções os que quiserem partir. Não julgue, tudo é honrado e nada é o que parece ser. Há uma década, mais precisamente em 2009, eu disse através do meu canal no Brasil que muitos anjos escolheriam partir. E isso era absolutamente honrado e que não deveria pesar sobre eles nenhum tipo de julgamento. Bem, isso tem acontecido nos últimos anos e está se intensificando neste agora. É apropriado e tem um propósito para ser assim. Assim como muitos anjos que haviam despertado nas primeiras ondas do despertar coletivo, começaram a se mover quando começaram suas jornadas, mas simplesmente pararam e estagnaram novamente. Meus queridos, entendam que, desde que vocês despertam, a sua própria energia trabalha ativamente para que percebam a inutilidade da procrastinação. Então, quando insistem no macaio, vocês atraem todos os tipos de distrações e isso gera um atrito com o fluxo da energia. E todo esse atrito, uma vez instalado, o que em 2009 nós também recomendamos que não alimentassem, passa a gerar um imenso desgaste para alguns, até que ele se torna insuportável e os impede de avançar. Vejam que a sua energia está procurando servi-los de um modo exclusivo, agindo na realidade de cada um, de acordo com seu grau de permissão. Queridos anjos, os ciclos da Terra saltaram de 9 para 12 em 2012. E isso significa que alguém que deixa a experiência com o corpo físico pode a ela retornar em apenas 12 anos de intervalo no tempo terrestre. Todos querem voltar para a Terra, para a grande conclusão. Todos os anjos que já estiveram na Terra e não se iluminaram ou se realizaram, querem voltar para concluir o que não foi feito antes. Então,
Bem, o coronavírus também não é uma espécie de partida coletiva, mas por outro lado, sabemos que é o que vai parecer. Vejam, os humanos deixam o veículo físico aos milhões, todos os anos, por outras razões muito mais desgastantes. A questão aqui é que existe mais do que uma epidemia global, meus queridos. Existem outros interesses que irão encontrar uma via para manter o poder daqueles que têm mais medo de perdê-lo. E quanto mais estes humanos temem perder o poder, que eles acreditam ser essencialmente mantido pelo dinheiro, mais aceleram isso. Então, de um modo ou de outro, é inevitável que haja flutuação nos mercados e nas economias. Vocês estão mais conectados que nunca antes. E isso vai se constituir em uma grande mudança sem precedentes, com muitos desdobramentos. E eu, Cryon, lhes disse que nada, e nada, é nada mesmo, poderia permanecer como antes. E essa é uma advertência amorosa muito antiga. Tudo isso em torno da energia deflagrada pelo Covid-19 e pelo que virá em seguida. Sim, porque ainda vai haver mais. Tem a ver com a acumulação de dinheiro, bens, recursos, como se isso significasse ou garantisse a abundância. E ao oposto, meus queridos, já dissemos muitas vezes que a abundância não tem nada a ver com dinheiro, bens, poder, e ao mesmo tempo tem tudo a ver. Anjos, é a sua criação. Vieram desvendá-la. Nós não podemos dar todas as respostas que vocês já têm. Isso é crucial neste passo. Vocês devem permitir a sua sabedoria, não depois, e sim neste agora. Aceitem, meus queridos, que não há nenhum outro Criador ou um Deus acima de vocês. Cada um de vocês é um ser soberano e livre. E mesmo que tudo ao seu redor tente contrariar essa máxima de Cryon, apenas lembre-se que você sabe que é tudo uma grande ilusão. E embora nesse momento nenhum mestre na Terra seja verdadeiramente livre de todos os modos possíveis, inclusive financeiramente, que é um dos parâmetros humanos mais usados por vocês para medirem isso. Saibam que essas perdas e faltas ocorrem por pura negligência sobre a sua paixão, pela incompreensão sobre o real motivo que trouxe cada um de vocês até aqui, neste agora de 2020, e pelo que virá além dele. Nenhum anjo da família sai da condição de lagarta, com nenhum tipo de garantia. Se um anjo humano ainda escolher alimentar o medo primário de morrer de fome, de sede, ou teme não ter onde morar, bem, eu digo a vocês que enquanto este anjo, que é um criador, não compreender a sua condição de criação, abrindo seu coração para o fato de que, sendo o criador de todas as coisas, jamais deixaria que nada faltasse ao eu humano ao longo do trajeto, permitindo-se soltar o que não serve mais, a fim de integrar tudo o que está desencadeado na sua própria energia,
com relação a isso. Não conseguirá se libertar da condição de escravo da energia. Essa é precisamente a metáfora da lagarta que não quer entrar no casulo e se tornar uma borboleta que voa livre. Querido anjo, ou você é o Senhor, ou seguirá como escravo da sua própria energia. Ou você reúne tudo o que é seu, anjo querido, e volta para casa, ou fica no looping da velha terra, com os vírus e todas as coisas instaladas pelo desequilíbrio, que tendem a se tornar insuportáveis. Cada um é responsável pela sua criação, assim como pelo momento que decide que vai permitir que a sua própria energia venha em sua direção, a completo serviço da sua consciência. Nenhum de vós, mestres ascensos ou consciências criadoras, podem interferir com essa decisão. Esse direito é seu e jamais nos atreveríamos a tirar isso de vocês. Cada anjo da família deve chamar por sua sabedoria, que ficou escondida por íons. Ela é o seu mestre, o seu guia, e vai conduzi-lo até a sua soberania. Você chama por ela e se responsabiliza por cada momento, desde a sua chegada. E compreende tão bem o que isso significa, que você relaxa e realmente permite que tudo à sua volta o sirva. E é então, meu querido anjo, que você sai do velho contexto. Nenhum vírus irá atacar e nada vai lhe incomodar do mesmo modo que incomodava o seu eu humano. Sair do tabuleiro não é jogar a toalha, é o oposto disso. É assumir a sua energia, de modo a não permitir que ela esteja misturada a outras energias e frequências, sem que você esteja consciente, ou consinta isso de forma soberana e autêntica, porque ninguém virá para tirar de você isso. Você entra e você sai. Isso é a sua criação. Mestre querido, confie que você é um ser criador e não pode querer, a essa altura, depois de milhões de anos experimentando a sua criação, que outro ser, seja quem for, venha criar um caminho de saída para você. Cada anjo faz isso porque os únicos capazes de fazer isso são aqueles que estão na criação. É preciso estar do lado de dentro para querer sair. E o anjo faz isso porque ele pode fazer. É simples assim. Vocês estão se segurando muito por causa de questões materiais e de todos esses equívocos com a energia de abundância. Por muito tempo vocês acreditaram em votos disso ou daquilo, meus queridos. Vocês se lembram disso? Vocês fizeram votos de pobreza, castidade e obediência, na maioria das vezes, nos moldes da cultura judaico-cristã. Outros, que também fizeram isso no Oriente, fizeram dentro de seus respectivos apelos culturais e religiosos, mas tudo sempre foi recheado de fundamentalismo e crença sem fim. E todos os anjos fizeram isso por vidas e vidas sucessivas e os reforçaram com muitos padrões limitantes que foram cultivados e que perduraram em cada pormenor de suas vidas, e foi arrastando tudo isso que vieram para esta vida, neste exato agora, exatamente para dizer chega.
E realmente esse é o desafio: permitir a verdadeira abundância, que não é como o humano compreende. Não, não. Nem de longe o humano é capaz de compreender isso verdadeiramente. Meu querido, cada ser é tremendamente abundante. Não importa se ele é abundante de falta, perdas, medo ou incertezas. Todos são abundantes. Aceite isso. É um ponto importante do seu entendimento para que cada um de vocês saia deste ponto de estagnação. Realmente, considerem o coronavírus como uma imensa cortina de fumaça que encobre muitas coisas e retarda que a sua verdadeira natureza venha à tona o mais rápido. Ele justamente vai atingir em cheio as questões que envolvem a falta de abundância a nível global. Então, todos os sistemas serão afetados, de modo geral, e mais do que nunca antes terão que voltar à sua criatividade para saírem de modo consciente e superarem isso. Para o coronavírus, quanto mais pânico econômico e medo financeiro, mais ele se alastra. As nações que estão enfrentando as duas vias desse processo tendem a ser duramente atingidas. Vamos analisar mais de perto o caso da China. O dragão despertou e ela saiu rapidamente do estado adormecido de subserviência para desapontar como líder mundial nas próximas décadas. Porém, o seu povo e os seus líderes, apesar da grande envergadura financeira que edificaram, não têm o nível de consciência para suportar o próprio crescimento. E esse é o lado perigoso de explodir financeira e economicamente, que os leva inevitavelmente ao paradoxo do anjo humano que escolheu ter uma experiência com a tecnologia, mas ainda não tem nível de consciência para lidar com seus desdobramentos. É precisamente o caso aqui. E o contexto é vasto, por isso eles foram duramente atingidos. Com esse exemplo, vocês têm o principal ponto de inflexão. E isso traz um imenso ponto do estrangulamento em todos esses processos. Por anos a fio, ao longo de sua história linear, algumas nações têm se alternado no poder mundial. E isso ocorre desde que os royals foram destruídos em seus tronos e passaram a exercer papéis secundários, ainda que importantes, em todo o contexto global. Mas em todos os tempos e neste agora, há a velha disputa pela hegemonia mundial. Mas isso é algo muito velho e arrasta igualmente uma energia com muito lixo mental. Então, aí tem muito medo sendo disfarçado de prevenção. Queridos anjos, quando nações que dependem do turismo fecham fronteiras e se isolam, elas estão enviando uma mensagem à energia de todos os que compartilham daquela porção de solo e que escolheram aquele lugar para viver. Levem isso em conta, meus queridos. Então pensem por um momento, porque a separação começou justamente com o país que abriga a sede do Estado do Vaticano. O que realmente significa este isolamento? Pensem, há uma relação profunda a ser considerada com esse ponto.
Quando foi que realmente começaram a pensar em quebrar com esses votos e começaram a desejar verdadeiramente que todas essas restrições e amarras fossem desenvolvidas? Vocês são mestres, façam uma reflexão. Eu, Cryon, os respeito muito, meus queridos. Todos vocês que leem ou ouvem a esta mensagem são eternamente amados, sem medidas, por todos nós. Bem, cada um de vocês sabem a resposta. Os mestres da minha família não têm dúvidas. Eles criaram um caminho e seguiram por ele de modo genuíno e transparente, e sempre foram fiéis aos seus ideais de ser a luz e ser o amor irresistível. Vocês devem respirar, meus queridos anjos. Cada vez mais, permitam-se estar consigo mesmos. Não entrem no burburinho do caos e do drama dos demais e mantenham a sua luz. Ninguém está sendo punido ou está sendo extirpado do planeta. Vocês apenas estão reassumindo sua jornada e a sua experiência. Apenas isso. Estão tomando posse de suas energias neste momento. Não temam o que vem e em sua direção, e ficará tudo bem. Essa é a etapa que precisa ser vencida através do dragão da ascensão. Para o mestre do caminho chegar no umbral da iluminação e alcançar a transcendência. Sem chegar na transcendência, não tem iluminação encarnada, não tem realização. Só está acontecendo porque realmente estão a caminho. Iluminar na saída, meus queridos, no pós-morte, no estado de torpor da passagem, é o que os mestres que os precederam fizeram. Vocês escolheram a transcendência para ter a realização, a fim de levar toda essa grande criação para um próximo nível. Não é a Terra, o planeta, que vai para o próximo nível, meu querido, é você. Anjo, a experiência neste planeta está se encerrando e vocês estão há 12 anos abrindo a porta para o final. Todos os dias, vocês devem se lembrar que estão apenas lembrando como foi que fizeram isso, porque em verdade, realmente já aconteceu. Da nossa perspectiva e de onde vemos vocês, tudo isso já aconteceu. Todos irão passar pelo casulo da sabedoria. A única questão aqui é como farão isso? Como cada um irá permitir a sua experiência final? Porque essa é a sua história, meu querido. E trata-se unicamente de como você vai levar isso para sempre em seu coração criador. O mestre em cada um sabe que o anjo humano está pronto para entrar no casulo dourado da sabedoria e ter a sua experiência, mas não pode cair na armadilha de apelar para as limitações do eu humano, para procrastinar e fazer isso demorar. Cada um de vocês vai ter que superar isso. É o seu momento, anjo humano. E você ensaiou por isso íons. Você subiu no palco através de inúmeros personagens, vestiu inúmeros figurinos e desfilou por muitos cenários, diferentes ao longo de eras.
justamente ensaiando para este momento. Agora chegou a sua hora. É para valer, meu querido. Todos aqueles que estão avançados neste caminho, sem exceção, todos tiveram que tomar essa decisão quando estavam aonde alguns de vocês que leem ou ouvem essa mensagem estão. Então, prestem atenção a isso. Saibam que o seu eu humano nunca vai estar pronto para isso. Nunca. Ele nunca vai se oferecer para sair de cena. E acredite, sempre vai ter uma pedra no meio do caminho. Há desafios, mas eles mudam ao longo do caminho, porque você também muda. É bastante simples e você vai entender na hora apropriada. Cada um precisa compreender isso. O seu eu humano só deixa você ir aonde ele sabe que você não vai sair do lugar, de modo a não ameaçar o status quo em que ele se encontra. Ele faz isso porque realmente teme avançar rumo ao que ele chama de desconhecido. Assim é que ele sempre leva o anjo humano para o looping do mais do mesmo, para mantê-lo como uma vítima de si mesmo, preso nas masmorras da prisão sem muros, da sua própria energia, sobre a qual eu, Cryon, converso com vocês ao longo destes 12 anos. Todos os mestres que estão neste agora, realmente prontos para sair, já entregaram tudo que mantinha o personagem preso, porque, intuitivamente, um mestre sabe que não depende de outras energias, exceto de si mesmo. Então, ele não deposita o seu poder pessoal em nada, muito menos em contas bancárias, que precisam sempre de mais, sem nunca usar realmente os seus próprios recursos. Um mestre converte tudo o que o humano possui em energia, a fim de sempre seguir adiante, ir para o próximo nível, e além, e além, e além, nunca parando. Todos os recursos de um mestre vêm da sua consciência ancorada neste aqui e agora, e tudo é usado para servir unicamente a essa consciência, e desse modo tudo se converte na sua paixão pela sua criação. O mestre não teme dar tudo pela sua jornada e permitir que apenas isso seja a tônica da sua experiência. Não importa o próximo passo, e sim o passo deste agora, meu querido. Só importa o que o mestre faz neste agora, porque um mestre é pura sabedoria no fluxo da sua criação. Por sua vez, a sabedoria não está em outro lugar senão aonde o mestre está. E todo mestre está no seu agora perfeito, alinhado ao seu eu sou, que está integrado com o seu eu humano. É assim a experiência extraordinária da vida viva de um mestre encarnado. Meus queridos, para viver a vida viva, é necessário se abrir completamente para a sua sabedoria, porque é ela quem conduz o humano até o mestre. Bem, um verdadeiro mestre não pode ser conduzido pelo eu humano, e sim pela sua sabedoria. Essa é a essência da coisa toda com a maestria. É a sabedoria que abre portas ou mantém você no fluxo, mesmo que esteja sentado confortavelmente, assistindo a um filme e comendo pipocas,
porque em tudo haverá muito equilíbrio, em tudo a sabedoria traz o discernimento. Sabemos, meus queridos, o quanto é realmente desafiador chegar e ultrapassar todas as etapas que chegam a seguir avançando até a completa metamorfose. Nós entendemos vocês, e para isso não deveria haver nenhum tipo de esforço. Porém, o eu humano é regido pela mente e por suas limitações, e todas elas são baseadas em eventos anteriores. Lembre-se que a mente, para rodar a antiga programação, baseia-se no passado unicamente, e é assim que o futuro de todos os seres é projetado. A projeção que o seu eu humano mantém como base do design da realidade, no qual você transita, está baseada em sua própria capacidade de manter tudo limitado dentro da sua mente linear. E a isso adiciona-se o karma, a biologia, o DNA ancestral e as memórias. Tudo isso emerge como realidade no composto dessa projeção. Vamos analisar o design da sua realidade do ponto de vista equivocado sobre largar tudo, materialmente falando, numa alusão aqui às tais sandálias franciscanas. Através da energia contida por trás dos votos que os levou a uma prática que foi ampla, aceita no velho paradigma. Esse é o tipo de coisa que cria uma onda de energia sem precedentes com a sua abundância e impede a mudança da dinâmica com a sua condição de escravo da própria energia. Essas coisas que são aceitas são propagadas em sua realidade, chegam com essa aura que parece que vai levá-los acima da condição humana. É como discutir o que é politicamente correto com relação ao meio ambiente. Vejam como isso é uma tremenda armadilha. Estas coisas surgem maquiadas através da prática do desapego. Então, isso parece ser uma coisa muito boa de ser praticada, e a vaidade os leva a cair nisso rapidamente. Mas é justamente esse ponto. Há muito julgamento aí. E há muitas outras energias que estão se alimentando dos que adicionam sua energia para fazer isso crescer. Então há sempre muito julgamento. E onde há julgamento, há separação. E nada disso leva vocês à integração verdadeira e simples da sua energia, através da sua consciência. Cada criador precisa integrar suas energias que estão todas espalhadas ao longo de íons de experiências, para que a fusão tenha o seu lugar no encerramento, na etapa final, e possam realmente transcender. O largar tudo refere-se unicamente ao deixar ir o que não serve mais. Está diretamente relacionado, meus queridos, com tudo que leva à limitação. E a partir deste ponto, a procrastinação e, sobretudo, com o que mantém a abundância da falta e da perda ativa na programação implantada desde a Atlântida. Por favor, superem isso, meus queridos, porque não há um modo, um botão mágico que desative o seu cérebro. Não adianta apelar para decretos infalíveis,
porque isso é mergulhar mais na mente linear e aumentar o nível da programação. Tudo é energia e consciência. E se algo está aí, na sua holografia, agora mesmo, é porque tem uma utilidade na sua vida. Até algo que você se recusa a integrar, existe algum tipo de aprendizado sendo prolongado. Algo que você realmente acredita que não sabe ainda. Mas o que mais falta para você aprender, meu querido? Que já não tenha sido exaustivamente discutido, vivido e experimentado? Bem, nenhum de vocês demorou tanto para aprender a pagar virtualmente suas contas ou consumir online todos os tipos de coisas. Ninguém demorou para aprender e entrar em uma loja física ou virtual e comprar alimento, roupas e outros gêneros, porque iriam demorar tanto para aprender que estão sendo tremendamente abundantes de faltas e perdas. E que isso é um padrão? O seu eu humano tem completa abundância de medo, meu querido. Ele meio que cheira a medo. É possível sentir o medo do humano de longe. O largar tudo ou entregar tudo é apenas um modo de falar sobre se desfazer das velhas maneiras, do velho modo humano de lidar com a matéria, sobre a mania de acumular para ter garantias. Ocorre que, enquanto correm atrás disso, vocês estão desfrutando de nada, meus queridos. E justamente agora estão em uma manobra para fazer o que sempre fizeram, o que os tornou especialistas em dor, drama, desespero e desequilíbrio. Vocês não precisam mais de nada disso. Acreditem em si mesmos e façam apenas um decreto. Decretem definitivamente que não podem mais viver com medo. Isso nunca foi vida, meus queridos. Não uma vida viva. E lembre-se, cada um de vocês foram os próprios anjos humanos que deflagraram e estruturaram o sistema financeiro. E ele deveria ser eficiente para vocês, porque ele não serve. Seria porque a ganância que deriva do medo e a busca incessante por garantias faz com que o anjo humano mergulhe no drama e exagere na desconfiança de perder tudo o tempo todo e, com isso, não ser bom o suficiente perante os outros? Ah, meus queridos anjos, um anjo que não entende que tudo é energia é o que mais contribui para que situações como essas que estão vivendo com a pandemia do Covid-19 ocorram e se propaguem. Por este motivo e alguns outros, chega a um ponto em que algo surge em sua realidade como um regulador desse sistema, porque ele está completamente desequilibrado e precisa encontrar um novo ponto de equilíbrio para que vocês se movam de onde estão. Não é de se pensar, meus queridos, que justamente no ano 8 da sua nova terra, o ano do equilíbrio, surja um vírus que aparece para regular o desequilíbrio econômico do planeta, ou seja, o desequilíbrio que a própria criação está manifestando através da limitação em todos os sentidos, que efetivamente surge um vírus que se alastre
Quanto mais medo e apreensão as pessoas demonstrarem pelas perdas financeiras, até que elas mesmas se responsabilizem com ações coerentes e isentas de medo, a fim de impedir o caos que faz com que todos surtem com a coisa toda. Não é mais interessante ainda que só dependa de vocês? Vejam que muitos estão sendo paralisados pelo medo. Mais uma vez, o medo atingiu um nível crítico, causando alarde, instaurando o pânico generalizado e impedindo os anjos de exercer o seu direito de ir e de vir livremente. Isso sim é que deveria assustá-los, meus queridos, e não quanto cada um está perdendo no eterno jogo da disputa de poder dos mercados financeiros, porque o poder ainda está lá, o controle está lá e vai continuar, mas está mudando de mãos, e isso é o que assusta os que sempre mantiveram tudo isso em suas mãos por um bom tempo. É a maior de todas as mudanças. Eu afirmo isso há mais de uma década. Bem, vocês deveriam ter prestado atenção quando em 2009 eu, Cryon, lhes disse que vocês aceleraram muito as coisas e que os potenciais que estavam deflagrados para daqui a 25 ou 50 anos iam ser trazidos para o seu agora. Então, vocês aceleraram e eles chegaram. É simples. Quando um anjo começa a desconstruir o seu castelo de cartas, não tem como fazer isso delicadamente. Ele é muito frágil e, portanto, desmorona facilmente. Então imaginem milhares de anjos humanos fazendo isso ao mesmo tempo? Pois é, a pandemia do coronavírus tem atrás de si um imenso e fabuloso castelo de cartas e todas estão desmoronando ao mesmo tempo. Isso é precisamente o ano de 2020, um gigantesco castelo de cartas, arruinando com muitas coisas para abrir espaço para o que virá. É um tempo sem precedentes. Fora é como dentro. E se está ruindo do lado de fora, é porque já ruiu do lado de dentro. Nesta energia cristalina, o único segundo de estagnação, mestre, causa todo esse estado de paralisação. E vocês sabem disso. Mas não é o caos, é uma tremenda reorganização em curso. Mas se vocês, mestres, apenas considerarem que a criação é o mais puro reflexo do Criador que vocês são, onde realmente estará o desequilíbrio? Quem é que ainda alimenta esse tipo de medo de ficar sem, a tal ponto de acumular sempre mais, querendo todo tipo de garantias para o amanhã, saindo completamente do agora e vivendo uma vida inteira desperdiçada no amanhã que nunca chega? Por um acaso, meus queridos, algum humano faz poupança para o agora? O próprio conceito de poupança tem como base a completa falta da sua paixão. Acaso a verdadeira paixão de um anjo que vem para este planeta é poupar? Qual é a base instalada em todos os humanos
que faz com que eles criem esse tipo de mecanismo de defesa, tão popularmente compartilhado e aceito pela mentalidade humana? E façam isso a tal ponto que algumas culturas usem isso como a base de vida de toda uma população? Vocês sabem a resposta? Meus queridos, é muito mais fácil controlar os que temem qualquer coisa, sobretudo os que temem ficar sem dinheiro ou perder a vida, porque acreditam que é tudo a mesma coisa, exatamente porque ainda não compreenderam que a morte não existe. Quando os humanos poupam e fazem disso um objetivo e trazem isso para a sua realidade, há uma resposta da sua energia sobre isso. Evidentemente que logo surgem as metas e os planos de longo prazo. Tudo isso faz com que planejem, e com isso vem toda a perda da criatividade e quase nenhuma permissão, porque com tudo planejado antecipadamente, com o fazer só o que cabe no orçamento restrito do eu humano, a mente pode fazer o que ela faz de melhor. Ela programa cada humano para a estagnação e assim ninguém corre riscos. Essa é a zona de conforto que é mantida com base em uma margem de segurança. E é assim que todos os humanos caem na velha programação linear e, quase sem perceberem, começam a entrar na mentalidade geral, no que convencionaram chamar de consciência da massa, onde todos seguem pela mesma estrada, criando um looping de repetições que acabam se tornando um padrão aceito. E esse padrão, uma vez instalado e mantido, é propagado rapidamente. O padrão passa, então, a ditar as regras que vão sendo mais e mais aceitas, pouco a pouco, e vão se ampliando, ficando mais restritivas e mais customizadas às necessidades de determinados grupos de indivíduos, até que alguns indivíduos criem um grupo dominante que passe a ditar as regras e todos vivam sob o seu domínio. É o que está acontecendo agora na sua realidade, que não é tão real assim para aqueles que veem o que os outros ainda não conseguem enxergar. E, anjos, quanto menos percebem do quadro geral, mais profundo é esse abismo. E é exatamente assim, sem que percebam, que todos passam a viver na mais completa conformidade, onde todos adotam posturas que são aceitas, em parte porque absorvem todo esse estado de coisas, desde o nascimento, ou através da convivência cultural, ou ainda através de determinados modos de seguir com a vida, como a imensa maioria faz. Tudo isso é o extremo oposto da estrada da iluminação, meus queridos. Não há nenhum tipo de liberdade neste caminho. E claro, esse é dos desafios dessa hora final. Vocês que ficaram para superar isso definitivamente e não seguir com a conformidade, operando suas respectivas linhas de tempo. É nessa hora, precisamente, que o anjo humano precisa assumir a responsabilidade por suas escolhas, e a mudança da atitude vai ser um ponto de reflexão rigoroso na própria dinâmica
da energia com a consciência como um todo. Vocês precisam decidir se vão abandonar os velhos modos do antigo eu linear e seguir por uma nova energia energética, uma nova via energética que já está aberta pelas almas pioneiras, a via expressa da abundância energética do alinhamento ao eu sou. Ou se vão seguir os padrões da abundância de falta, perda e restrição, arrastados e presos ao eu humano dentro da prisão sem muros. Mas o momento vai acontecer, ainda que pareça estar tudo em suspensão. E esse é o padrão esmagador que todos vocês terão que superar. Esse é sem dúvida alguma, um dos últimos padrões a serem integrados pela consciência antes da fusão. E essa dinâmica será muito interessante quando ela finalmente chegar e tocar as suas realidades, levando-os a tomar decisões que ainda não foram tomadas, porque dela depende toda a trajetória deste planeta para além de 2020. Meus queridos, notem que essa questão com a abundância tem sido uma grande trava em suas jornadas, desde que criaram esse modo limitado de experimentar a criação. Aqueles que já caminham para sua maestria encarnada neste agora são almas consideradas pioneiras, porque antes de todos os demais, eles realmente assumiram um compromisso íntimo e pessoal com a permissão em todos os níveis, tornando a jornada com a consciência sua única prioridade neste planeta. Eles são os primeiros a ancorar a sua consciência através do seu eu sou, alinhado ao seu eu humano, convertendo toda a experiência do humano em pura energia cristalina. Esses mestres conhecem muito bem a natureza do eu sou e a sua incansável disposição de procrastinar. Então, eles sabem que qualquer coisa fora desse foco pode se transformar rapidamente, através da mente linear aguçada, em uma imensa e desastrosa distração. E nesse momento, mais do que em qualquer outro, enquanto os inconscientes de plantão instalam o pânico, criando uma imensa cortina de fumaça através do coronavírus, fechando fronteiras e isolando as pessoas, vocês são os anjos que seguem fora desse contexto, sem o alimentar, sem colocar intenções meramente humanas que fomentem mais o desequilíbrio. Está tudo bem, meus queridos. Confiem que cada um está tendo uma resposta através da sua própria energia. E isso, depois de íons, é maravilhoso. Meus queridos, não pode haver nada no seu tabuleiro de jogo neste agora, exceto a sua iluminação. Ninguém pode lhe dar isso. Nós não iremos lhe dar isso. Você é que se permite ser a sua própria luz. Nestes tempos desafiadores para todo o contexto da mudança, cada um deve estar no seu próprio espaço seguro, aonde sabe que só tem você na sua respiração. Mantenha isso. Não tema o que está acontecendo, o que está sendo propagado. Você não veio a este planeta para sofrer e nem para ser punido. Apenas aceite quem você é, sem se distrair com a culpa pelo fato de que,
Por muito tempo você fingiu ser quem não é, e isso o distraiu por muito tempo. Mas também lembre-se que isso foi que o trouxe até aqui, ao seu coração criador. E a luz é sua. Lembre-se que você é amado além de tudo que possa realmente perceber, além de todos os véus e além do que você pensa que é a sua realidade. Nada disso importa. Você nunca está sozinho e não importa o que você tenha feito. Foi como foi. Não há conspirações acontecendo, apenas o equilíbrio buscando espaço para entrar no tabuleiro do novo jogo. Realmente não importa mais, apenas permita a sua luz. Acredite que já está acontecendo. Você é perfeito como é, e eu sou apaixonado por você. Eu sou Cryon, e aqui eu vim porque você me chamou. Não tema o caminho, querido mestre. Lembre-se que estamos juntos na mesma estrada que continua, além e além disso. Acima de tudo, lembre-se que só tem você na sua respiração, e assim é.